eu vou acabar esquecendo. Ah, tá. Meus amados irmãos, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui podendo levar a palavra de Deus, né, para os irmãos, né. Conforme Paulinho sempre fala, né, existe muitas pessoas que têm mais conhecimento na palavra do que eu aqui, a minha tia Beth, minha tia Érica, minha mãe, todos aqui acredito que têm mais conhecimento que eu por mais tempo, né, no evangelho. Conforme a música, eu sou um menino bem novo e com certeza eu posso cometer algum erro aqui e eu peço perdão dos irmãos e primeiramente peço perdão a Deus, porque é de muita responsabilidade trazer a palavra dele. E antes de começar, de fazer a leitura, né, enquanto eu conto de como Deus falou comigo sobre essa palavra, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis 15, que a palavra está o tema é capítulo 15, mas ela abrange o capítulo anterior e o capítulo posterior. E enquanto os irmãos abrem, eu vou contar um pouco da experiência que eu tive com Deus durante essa semana. Depois que a minha tia Beth me chamou para trazer a palavra aqui, essa palavra, esse capítulo, ele veio no meu coração muito forte, porque eu fui tentar entender, né? Eu estava voltando a ler a Bíblia novamente para tentar ler cada livro 5 vezes, e eu comecei por Gênesis e eu parei exatamente no capítulo 15. Só que na segunda-feira, quando eu li, eu não entendi, mas ficou na minha mente de voltar a ler. Na quarta-feira eu estava na porta lá na minha igreja e Deus começou a palestrar no meu coração sobre exatamente esse capítulo. E a tia Beth já tinha me escolhido e eu pensando: "Deus, se é da sua vontade, que eu não consiga estudar mais nenhum capítulo, que eu não consiga nem sequer ler os próximos capítulos, mas que ela venha falar no meu coração continuamente até o dia da live". E assim passou quarta, veio quinta, sexta, e sexta eu tive como que eu posso dizer, uma outra experiência com Deus. Eh, Sábado também, domingo, hoje eu tive mais uma confirmação sobre esta palavra, né, que que fala sobre promessa, né. Muitas das vezes a gente recebe uma promessa de Deus e acaba esquecendo dela durante a nossa vida. E os irmãos encontraram? Se deixar eu vou acabar lendo, eu não vou conseguir esperar os irmãos. Os irmãos encontraram? Sim? Amém. Eu vou ser um pouco breve nessa palavra, mas eu espero que Deus fale muito ao coração de vocês, assim como ele falou ao meu coração essa semana. Diz assim: o tema, o tema é: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. No capítulo 15, versículo 1, começa assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão: Senhor Jeová, que me hei de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo na minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido de minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor. E foi-lhe imputado isto por justiça. Disse mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur, dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse-lhe ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Meus irmãos, a leitura fica só até aqui. Essa palavra, como eu disse, falou muito ao meu coração, porque, como eu sempre falo, eu sempre olho um propósito em cima de um perdão, eu sempre olho um processo em cima de um propósito. Aqui existe um propósito, onde que Deus tirou uma pessoa, né, no meio de sua parentela, além de ter separado ele,
deu uma promessa de uma terra e de um herdeiro. E só que isso aqui é muito interessante, porque antes de começar a abranger esse tema, esse capítulo, existiu algo, um contexto, né? Existiu nessa história da vida dele algo que aconteceu antes para que possa ter chegado aqui. E o que foi? Antes disso, existiu a batalha dos 5 reis contra 4, onde que essa batalha levou o seu, se eu não me engano, Ló, que era o irmão dele, eu posso estar enganado agora, primo, né, mãe? Levou ele cativo, né? Muitas das vezes, batalhas que não são nossa acaba nos atingindo, e assim como aconteceu na vida dele, só que Deus sempre foi com Ló. E Deus e Ló perdão, Deus sempre foi com Abraão. E Abraão foi para a guerra, conseguiu salvar Ló, seu parente, e depois dessa batalha, Abraão, perdão, fez algo muito interessante, que deu dízimo de tudo o que ele tinha ganho para o rei Melquisedeque. E isso marcou mais uma vez a sua história, porque Deus já tinha prometido uma terra a ele. Só que além de ter prometido uma terra, agora começou uma nova promessa na vida dele, que é uma promessa de um filho, e começa uma conversa. E o que é mais engraçado e o mais interessante é que muitas das vezes nós não entendemos como Deus fala conosco, né? Normalmente a gente acha que nós devemos estar eh, santificado. Às vezes, Deus só fala com pessoas santas ou com pessoas que se sacrificam a Ele. Só que Deus nunca fez isso. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer, porque Deus é soberano. Então, não importa se Ele quer falar contigo, Ele tem um propósito contigo, Ele, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele vai falar contigo. E no versículo 1 diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor. Então começa ali, depois de tudo que aconteceu, começa ali a primeira conversa com Abraão e com Deus, e com o Senhor Jeová. E isso é muito interessante porque a primeira coisa que ele disse, ele fala, para ele não temer. Depois de uma grande guerra, onde que ele saiu vitorioso, ele entregou a, o dízimo já para Deus, Deus sabia que mesmo assim ele ainda temia que pudesse haver alguma retaliação sobre a vida dele. E depois disso, Deus fala: Eu sou o teu escudo. E isso é muito importante porque quando fala de escudo, nós não falamos uma ferramenta de ataque, muito menos uma ferramenta de se vestir, mas sim uma ferramenta que ela é segurada para se defender, defender o seu corpo das armas ou dos inimigos que vêm para nos atingir. E quando entendemos isso, ele fala uma outra coisa também muito importante, que ele disse é o grandíssimo galardão. E quando a gente procura sobre o significado de galardão, galardão é simplesmente uma honra à pessoa que merece. Ou seja, você só recebe um galardão daquilo que você merece. E por que que ele mereceu isso? Porque ele deu a parte que era de Deus, e Deus reconheceu e disse que ele seria o galardão dele. E quando começa a conversa, muitas das vezes é isso que acontece com a nossa vida, nós começamos a nos questionar, muitas das vezes, além de nos questionar, começamos a questionar a Deus, né? Porque ele faz uma promessa e parece que nunca é cumprido. Muitas das vezes, talvez, nós pegamos essas promessas, e eu falo por mim, e esquecemos dela, e parece que nunca aconteceu uma promessa e nós passamos batido e vivemos a nossa vida e esquecemos dela. E assim como aconteceu com Abraão aqui, disse, vamos seguindo no versículo 3, Abraão começa a questionar a Deus porque prometeu algo para ele, tirou de uma terra que levou para uma terra onde que não tinha nada e confiando que Deus daria, de qualquer forma, pela idade avançada e por sua mulher também ter a idade avançada, de qualquer forma, mesmo tentando, conjecturo eu, que eles tentaram bastante, de qualquer forma, foram tudo frustrados porque eles não conseguiam ter filhos. E por não conseguir, eles acabam empurrando aquilo que é de Deus para outra pessoa. Muitas das vezes, nós recebemos uma promessa e quando não vemos as coisas acontecendo,
acabamos empurrando para qualquer um, né, assim como aconteceu com ele. Ele, por não ver acontecendo, ele precisava de herdeiros, ele ia conseguir uma terra, mas por não ver ter os seus herdeiros, a primeira coisa que se passou na cabeça dele era empurrar para a pessoa mais próxima dele, que era para empurrar para o seu servo, porque ele por si só não conseguia ter herdeiro. Só que Deus é tão misericordioso que mesmo assim, mesmo que nós queremos empurrar aquilo que foi prometido a nós para outra pessoa, Deus vira para nós e diz não, porque a promessa não está sobre a vida do nosso próximo, muito menos da nossa mãe, do nosso pai, do nosso irmão, do nosso avô, seja de quem for. Quando Deus faz a promessa a você, então a promessa está sobre a sua vida. E assim como foi com Abraão, Deus novamente disse que não, porque o herdeiro não seria da casa dele, mas sim dele, porque ele geraria o próprio herdeiro. E isso é muito interessante, porque eu quero parar aqui, né, exatamente no capítulo 4, no versículo 4, que ele diz que o servo dele não será o herdeiro, mas sim aquele que geraria. Eu começo a lembrar do capítulo seguinte que vem, porque, como eu disse, nós somos humanos e tendemos a não ver as coisas, a entregar para outras pessoas. Muitas das vezes, as tribulações do dia a dia, as dificuldades, as correrias do dia a dia, tende a não acreditar nas promessas de Deus. E assim como aconteceu no capítulo posterior, que a mulher Sara quis entregar por não ver acontecendo, por tentar e ver muitas das vezes frustrado, ela entregar a sua serva ao seu marido por não acreditar que dela seria gerado, porque a promessa estava sobre ela e não sobre a casa dela. E isso é muito importante porque, às vezes, todo erro, Deus tem a misericórdia, acaba assim como aconteceu com a sua serva Agar, mesmo com o erro de Sara, Deus abençoou Agar. Mas voltando à história, eu não quero perder esse fio da meada. É, muitas das vezes a gente sofrendo as tribulações, as coisas no nosso dia a dia, a gente acaba desacreditando em Deus. E seguindo no enredo da história, e eu quero que os irmãos frisem muito bem isso, porque no versículo 5 ele diz que é sobre a semente dele, e no 6 ele fala algo muito importante, que mexeu muito no meu coração. E eu vou ler esse versículo, ele diz assim: E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E isso é muito interessante, porque quando fala por justiça, não está falando somente porque Deus prometeu a ele. Está falando porque ele fez algo que gerou alguma coisa. E quando a gente fala de justiça, a Daniela está aqui, ela vai ter mais entendimento entendimento disso do que eu. Entende, justiça se entende ser justo, é você fazer algo que por justiça ou por igualdade, te dá alguma outra coisa. E assim como eu disse, né, Abraão lá atrás, ele deu o dízimo a Deus, entregou o dízimo, entregou a Deus aquilo que era de Deus, Deus, por justiça, imputou a ele aquilo que ele queria. A, a, os seus herdeiros herdariam ele, o herdeiro viria dele, não dos seus servos. E e depois disso, no versículo 8, e eu vou ler o 7 e 8 para que os irmãos entendam mais a fundo o que eu vou dizer posteriormente. Diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra, para herdares. E o 8 diz assim: e disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E isso é muito interessante, porque mesmo quando Deus nos promete, nos ajoelhamos muitas vezes, nos humilhamos perante Deus e perguntamos: Deus, como conseguiremos tal promessa? Como alcançaremos tal promessa se eu vejo que nada está acontecendo, ou eu não sei como que eu vou acontecer, eu não consigo, eu não vejo qual é o meu próximo passo. Eu estou num labirinto, num lugar, numa rua sem saída, e eu não sei o que fazer. Só que o mais interessante vem agora, porque no capítulo 15, que eu me lembro, em todo o livro de Gênesis,
nunca houve uma conversa depois de Noé. Nunca houve uma conversa tão íntima e tão frente a frente em todo o livro de Gênesis, a não ser aqui, exatamente no capítulo 15, quando quando Jesus virou e começou a conversar com Abraão. E isso é muito interessante, porque quando a gente nos pergunta, quando as nossas orações para de ser: "Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo", e começamos a entender: "Deus, como eu consigo ou como o que que eu mudo em mim para que eu consiga alcançar a promessa que o Senhor já tem sobre a minha vida". E Deus falou muito ao meu coração, que antes de eu continuar para o 9, Deus falou muito ao meu coração, porque primeiro você dá as ofertas e dízimos a Deus, ou seja, as suas primícias. Depois que você dá, Deus te faz umas promessas, e depois que você faz as promessas e entende o caminho, você começa a sacrificar para Deus, para que você possa tomar posse daquilo. E isso é muito interessante, porque quando você entende isso, a gente estamos falando de processo, ou seja, cada processo existe uma etapa para cada ponto. E quando a gente vira e começa no versículo 9 até o 16, começa, e isso é muito interessante, porque começou um diálogo entre Jesus e Abraão. Só que no versículo 9 ele fecha o seu diálogo dizendo assim: e disse-lhe: "Toma uma bezerra", e ele começa a dizer o que que ele tem que fazer. E isso é muito interessante, porque depois que ele fala sobre o que que ele tem que fazer, quando Jesus fala que ele tem que sacrificar, Jesus para de falar com ele. E e Abraão pegava os seus as bezerras, pegava as pombas, e Deus não falava com ele. Ele pegava e estendia sobre o altar, e Deus não falava com ele. Ele sacrificava e Deus não falava com ele. Ele enxotava os pássaros que pousavam ali, e Deus não falava com ele. E depois de ter oferecido, disse-lhe no versículo 12, que depois disso, pondo-se o sol, depois de um dia inteiro, Deus falou no dia anterior, e no dia inteiro Deus não falava com ele, enquanto ele sacrificava. E depois, pondo-se o sol, ou seja, no fim do dia, um profundo sono caiu sobre Abraão. Eis um grande espanto, e grande escuridão caiu sobre ele. Meus irmãos, muitas das vezes nós vamos à igreja, e isso aqui é um ponto fora, só uma reflexão, porque muitas das vezes nós vamos à igreja, escutamos algo de Deus, mas não cai e Deus muitas das vezes nos entrega um ministério, e não nos cai uma uma um espanto, né, do nosso ministério, da responsabilidade que Deus tem sobre a nossa vida. E quando isso não acontece, eu entendi que não foi Deus que falou, porque quando é Deus, ele vem suave, mas quando a responsabilidade cai sobre a nossa vida, nós entendemos que há um espanto pela dificuldade que é servir a Deus e entregar a Ele. E só então, e eu entendi isso, que só então, depois disso tudo, Deus volta a falar com ele. E isso é muito importante, porque muitas das vezes, né, durante toda a nossa vida, nós buscamos a Deus, oferecemos a Deus, Deus promete, Deus para de falar conosco, e durante o dia inteiro nós oferecemos, nos sacrificamos, nos separamos, e mesmo assim Deus não responde, e nós nos questionamos se realmente estamos no caminho certo. Queremos, até pelas dificuldades, entregar aquilo que é nosso para outras pessoas, ou aquela aquele talento que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, pelas dificuldades, pela correria, queremos entregar esses dons que Deus nos prometeu, nos entregou, para outras pessoas, com medo, ou por desistir das tribulações por estar sendo difíceis. E Deus falou muito ao meu coração, e aqui eu termino, né, eu fecho até a Bíblia, porque é de muita responsabilidade as coisas que nós fazemos a Deus. Deus falou em suas parábolas sobre os talentos, né, que ele distribui. Ele distribui cada talento de acordo com a medida do conhecimento que cada servo tem sobre o que ele vai fazer. E muitas das vezes nós achamos que não temos nenhum talento,
mas até o servo mau ganhou um talento. Só que a diferença do servo mau para o servo bom é que o servo mau, mesmo com talento, ou mesmo se tivesse os 10 talentos só para ele enterraria. E eu me questiono o que fazemos com nossos talentos. Deus tem uma promessa na vida de cada um. E se o que estamos fazendo com nossos talentos que Deus nos deu? Estamos enterrando? Estamos entregando para outras pessoas? Ou será que estamos guardando os talentos para aplicar na obra dele? Meus irmãos, e eu fecho aqui só com uma última reflexão. E assim como eu falei sobre tribulação, eu vou ler, né, esse último versículo para fechar. E eu deixo para meditação dos irmãos no dia. Jesus, como ele era muito sábio, ele disse uma frase muito importante: "A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz". Ou seja, se você, em meio à dificuldade, você vê somente a dificuldade, todo o seu corpo, todo o seu entendimento, você pegará as promessas de Deus e jogará fora. Mas em todo momento, se você ver luz em toda tribulação, que tudo é provação, e toda provação é para ganhar experiência, é um ensinamento, você terá luz e tudo será mais diferente na sua vida. Amém? E é só isso que eu tenho. Foi até aqui que Deus falou ao meu coração. E eu espero que, assim como Deus falou no meu coração, eu espero que os irmãos também tenham entendido, né? Tenham guardado aquilo que eu também guardei. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, Gabriel, que bênção. Gabriel, eu queria que tu colocasse aquele louvor, por ele que eu estou gastando a minha vida.